Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estou passando, trazendo uma palavra ao coração de cada um dos meus irmãos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Neemias, sobre o chamado de Neemias. E a mensagem de hoje é sobre o capítulo 6, no verso 4. Nós vamos explicar por versículo, com foco hermenêutico, para nós entender melhor. O texto base, eu já disse que é Neemias 6:4, que diz assim a palavra do Senhor. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Neemias 6:4. Nessa introdução, Neemias, ele foi um líder chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Durante essa missão, ele enfrentou fortes oposição. Essas oposição eram inimigos ferozes que tentaram distraí-lo e impedir o seu progresso. E no capítulo 6, vemos a persistência dos adversários, mas também a firmeza de Neemias diante das tentações e ameaças. Então, nós como líderes, pastores, nós enfrentamos várias tentações, vários opositores, pessoas que não querem ver o nosso crescimento, o nosso rendimento na obra de Deus. E no versículo 4 destaca como os inimigos insistiram 4 vezes para que Neemias deixasse a obra e se encostasse com elas. No entanto, ele permaneceu fiel ao seu propósito e respondeu sempre da mesma maneira. Então aqui entra o primeiro tópico, que é a explicação hermenêutica do versículo que nós lemos. E ele diz: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Os inimigos de Neemias, liderados por Sambalate, Tobias e Gésem, tentaram enganá-lo, convidando-o para um encontro
na planície de Ono. Neemias 6:2 diz isso. Esse convite parecia inocente. Era uma armadilha para prejudicar Neemias. Então nós precisamos sempre estarmos atentos, porque nós vamos ter inimigos na nossa caminhada, que vai tentar nos impedir de qualquer forma o meu, o seu, o nosso ministério. Então por isso que nós temos que ficarmos atentos com os convites que nos fazem. Aqui Neemias fez um convite, Sanbalate, mas os seus companheiros fizeram um convite a Neemias, mas era uma grande mentira. Era uma cilada contra ele. E o que a Bíblia vai nos dizer? A repetição do convite 4 vezes revela a insistência do inimigo em desviar Neemias de sua missão. É isso que o inimigo faz. Ele insiste a te desviar da missão delegada por Deus na nossa vida. Aqui aprendemos que o inimigo não desiste facilmente quando quer enfraquecer a obra de Deus. Assim como Neemias, também enfrentamos distrações constantes que tentam nos afastar do propósito divino. Por isso nós precisamos de termos este cuidado. Aqui nós vamos ler algumas referências cruzadas, como por exemplo, primeiro, Mateus 4, do 1 ao 11, pode estudar em casa, que diz: Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo, mas permaneceu firme na palavra de Deus. Jesus foi tentado, assim como Neemias, eu, você, somos tentados. Se Jesus foi tentado, imagina nós. Em 1 Pedro 5, 8 e 9, diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, mas devemos resistir firme na fé. Aqui também nos ensina, no ponto 2, que diz: e da mesma forma lhes respondi, que é o versículo 2. Da mesma forma lhe respondi. Quer dizer, a resposta de Neemias foi sempre a mesma. Ele não sairia do seu trabalho para se encontrar com eles. A sua firmeza mostra que ele estava convicto de que sua missão e não cedeu à pressão externa, que era dos seus inimigos. A constância de Neemias é um princípio espiritual. Quando temos clareza do nosso chamado, não devemos permitir que distrações nos afastem. A cada tentativa do inimigo, Neemias permaneceu fiel, mostrando discernimento e perseverança. Assim é você, eu, nós. Temos que permanecermos firmes quando sentimos que o nosso adversário está nos tentando atrasar a obra de Deus em nossas vidas.
Vamos para outra referência cruzada. Outras. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É a maneira que ele vai fugir, é resistindo, através da palavra do Senhor. Resistir. Em 2 Timóteo 2,4 também diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que é Deus. Foi Deus que nos chamou para um trabalho. Então nós não podemos sermos barrados pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, que querem puxar o nosso tapete e nos derrubar. Esse ensino, ele é próprio para obreiros, pastores. Fazendo aqui uma aplicação prática, que diz, primeiro, o inimigo insiste, mas devemos permanecer firmes. Ele insiste, e a nossa função é permanecer firme. Assim como Neemias enfrentou 4 tentativas de distração, também enfrentamos constantes investidas para nos afastar da vontade de Deus. Devemos resistir e manter o foco na obra de Deus. Tem que resistir e manter o foco na obra de Deus. Ele faz de tudo para te afastar da obra. Através do cansaço, da mentira, da preguiça, da doença. Muitas coisas acontecem como invasão do nosso adversário, nossos inimigos. Porque eles não querem ver a obra do Senhor se estender. Aí procura impedir. Impede um aqui, impede outro ali, impede outro lá na frente, acaba impedindo, envolvendo a igreja. E se nós não tivermos o discernimento, nós caímos na cilada dele. Olha o que diz a palavra do Senhor. Segundo, a resposta deve ser sempre firme. Cada vez que você for tentado, a sua resposta tem que ser firme no Senhor. Neemias não mudou de opinião ou negociou com seus inimigos. Da mesma forma, devemos ter uma resposta firme contra tudo que tenta nos desviar da obediência a Deus. Da mesma forma, assim como Neemias foi firme, você, eu, nós temos que sermos firmes, porque nós somos tentados todos os dias. Esse terceiro tópico aqui, ele vai nos explicar que o discernimento espiritual é essencial. Nós temos que buscar em Deus discernimento espiritual. É essencial na vida de um pastor, na vida de um obreiro, na vida de um crente. Nem toda proposta que parece boa é de Deus. Tem proposta que parece boa e você, se não tiver discernimento, você cai. Porque é uma cilada de Satanás. Neemias percebeu que o convite dos inimigos era uma armadilha. Ele percebeu. Ele tinha o discernimento de espírito. Nós também temos que ter.
Buscar em Deus para discernir a forma que o inimigo trabalha contra nós. Então nós precisamos de termos esse cuidado. Neemias percebeu que o convite dos inimigos era uma armadilha. Precisamos buscar discernimento para não cair em ciladas que tentam nos afastar dos propósitos divinos, dos propósitos de Deus. Eu aqui vou para a conclusão desse pequeno texto, só para você entender. Neemias 6,4 nos ensina sobre a importância da perseverança e da fidelidade diante das investidas do inimigo. A sua resposta constante desmonta e também demonstra convicção e compromisso com a obra de Deus. Que possamos aprender com Neemias e resistir às distrações, manter o foco na missão e responder sempre com firmeza diante das tentações. Uma pergunta para reflexão. Você tem permanecido firme na sua missão ou tem cedido às distrações do inimigo? Então nós precisamos de termos esse cuidado. Não viver distraído. Sempre estar alerta. O inimigo, ele é astuto. Ele vem com seu sapatinho de veludo, te abraçando, te dando beijinhos falsos. E acaba que, se nós não tiver o discernimento espiritual, nós caímos na cilada desse sambalate da vida. Então essa palavra de hoje é para que nós tenhamos cuidado com o sambalate que está solto por aí, 24 horas. Nós temos que buscar em Deus discernimento espiritual para não cair em ciladas, em armadilha do inimigo. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz gloriosa de Cristo. Amém e a paz do Senhor.